Fala, meu lindo, minha linda. A gente vai para uma mensagem que eu tenho certeza que será um bálsamo para milhares de pessoas. E eu declaro no nome de Jesus que essa palavra está chegando para você agora, na hora certa, no momento perfeito, e que orações suas serão respondidas com essa palavra. Amém. Eu só quero te pedir um favor. Antes de a gente ir para a mensagem, curte o vídeo rapidinho, curte, é bem rápido. Isso ajuda a fazer com que a mensagem vá mais longe. Então curte, comenta, compartilha, ativa o sininho. Ó, deixa eu te pedir, perguntar algo. Em algum momento, assim, né, só por desencargo de consciência, em algum momento, alguma mensagem desse canal já abençoou você? Sim. Então dá uma conferidinha, vê se você já se inscreveu, porque daí você vai, né, paga a conta um pouquinho. Se inscreve, ativa o sininho, porque toda a segunda-feira, sem falhar, tem uma mensagem de Jesus para você aqui nesse canal. Vamos pro vídeo. Gênesis, capítulo de número 41, versículo de número 51. Nós vamos começar pelo fim. Estranho, mas necessário para esta palavra. Vamos começar pelo fim. Gênesis 41, 52 diz o seguinte. Um verso antes, verso 51. E José chamou o nome do seu primeiro filho de Manassés, pois Deus disse ele: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e as dores da casa de meu pai. E o nome do segundo filho ele chamou de Efraim, que o significado é: pois Deus me fez frutífero na terra aonde eu fui humilhado. Cadê a irmã do aleluia? O irmão do glória a Deus está aí? Talvez você não entendeu, mas isso aqui é José depois da dor. Depois de toda a humilhação, a Bíblia diz que no período de 7 anos de prosperidade que o Egito estava vivendo, Deus deu a ele 2 filhos. Um se chama Manassés, o outro se chama Efraim, ou Efraim. Os 2 filhos têm significados. O primeiro é: Deus me fez esquecer da dor. Aleluia! E o segundo filho é: Deus me honrou aonde eu fui humilhado. Oh, aleluia! Eu quero que você entenda isso, que sempre existe um pós-guerra, sempre existe um pós-luta, batalha. E quando a provação termina, Deus nos dá marcos na nossa história. E o marco da vida de José é: Deus me fez esquecer da humilhação, Deus me fez esquecer da dor. Não há trauma em mim, não há trauma no meu espírito. E segundo, aonde eu fui humilhado, Deus me fez ser honrado. Fala para quem está pertinho de você, fala assim: vai acontecer na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Fala uma coisa para você, lindo. Se eu estou no meio, eu falava isso mesmo, irmão. Eu creio. Eu vou contar algo que é no meu espírito, que é a maior alegria da minha vida. Como evangelista, a maior alegria do meu coração é quando os meus olhos veem pessoas tomando a melhor decisão da sua vida, que é entregar-se a Jesus.
Perante meu Jesus maravilhoso e lindo que está no céu e aqui dentro, não há nada mais precioso na minha vida do que este momento, quando eu prego o Evangelho e vejo com os meus olhos o fruto de uma palavra quando penetra o coração. Pessoas tomam a decisão por Jesus e eu sei que aquilo muda o homem, a vida, transforma para sempre. Então, confesso que demorei muito para entender o meu chamado e hoje compreendo muito bem. É nesse dia que eu me torno obsoleto, porque não sou mais tão útil, porque a minha missão principal era apresentar Jesus, e agora Jesus já foi apresentado. Então essa pessoa caminha pouco tempo comigo, ela é alimentada talvez por pouco tempo, porque o relacionamento de Jesus com Jesus vai ficando cada vez mais íntimo e eu me torno desnecessário. Não sou dono das pessoas, sou apenas um meeiro. Eu apresento. Minha função é apontar para Ele, não para mim. Só que nesse tempo que nós estamos vivendo, eu também entendo que o que Deus nos deu é consolo para muitos. São palavras de acalento para as horas mais difíceis. Entramos em hospitais, entramos em UTIs, entramos na vida das pessoas, às vezes no pior momento e no dia mais sombrio da história. Todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que venceram o câncer ouvindo pregações. Vou dizer de novo, todos os dias nós recebemos mensagens de pessoas que venceram o câncer e foram alimentados pelas palavras e foram curados por muitas delas que a gente não sabe. E esse é o poder da palavra. Não tem a ver comigo. Todas as vezes que alguém diz: David, você salvou a minha vida, eu digo glória a Jesus, porque eu sei que não tem a ver comigo, tem a ver com a palavra que carrego. A mensagem é infinitamente maior do que o mensageiro, incomparável. Mas eu me alegro de ouvir. Me alegro quando uma mãe que não pode ter filhos me conta uma mensagem que ouviu e que a fez buscar um milagre e os filhos está no colo. Hoje eu recebi uma mensagem no Instagram de um rapaz dizendo: olha, Dave, eu sou católico, eu assisto todas as suas pregações. Minha esposa tinha 1% de chance pela medicina de ter filhos, e uma palavra sua nos encorajou a crer e buscar o milagre. E daqui um mês nasce o nosso filho, o Luca. Então, eu entendo que eu preciso ser cada dia mais fiel ao Senhor, para levar aqueles que precisam uma palavra que os salve, mas que em um determinado momento os console, os dê esperança. O Evangelho é uma esperança para o tempo vindouro, mas também é uma viva esperança para o que nós estamos vivendo agora. É resposta, é lâmpada para o nosso caminhar. E aí, lindo, me deixa trabalhar. Me deixa trabalhar. Esses dias, isso aconteceu já por muitas vezes. As pessoas querem me dizer o que eu devo pregar, de acordo com a vida que a pessoa está vivendo. Ela acha que algumas coisas não precisam mais. Por exemplo, se a sua vida está 100% agora, que mensagem que você precisa? Não é dessa. Com licença, saia do vídeo, vá para o outro. Entendi. A minha responsabilidade é com o que o Senhor me dá, não com o que você deseja. Talvez em algum momento essa palavra entre e seja para você, mas entenda que o Evangelho, ele é poder para salvar, mas ele é uma ferramenta de consolo e esperança para o homem, aqui e agora. E todas as histórias da Bíblia, tudo o que Jesus fez, nos traz essa paz, nos traz uma esperança que a gente não consegue explicar. Ela é sobre-humana, ela invalida as expectativas contrárias,
ela bate muitas das vezes de frente com a lógica, porque ela é esperançosa, ela é carregada de fé. Ou seja, para quem está vivendo o pior dia agora, essa palavra está chegando para dizer algo muito simples para você. Todo processo, toda dor, todo deserto, toda luta, toda guerra, toda batalha tem o início, o meio e todas elas têm um final. E quando o final chegar, a esperança da palavra, pelo que olhamos para José, não vai ficar traumas, e aonde tudo aconteceu, o Senhor o honrará. Eu quero te contar uma experiência. Eu fui fazer um evento em Barretos agora, no ano que passou, na festa do peão. Foi lindo. 47 mil pessoas para ouvir o evangelho numa segunda-feira. 47 mil litros de leite foram arrecadados para o Hospital do Câncer de Barretos. E eu fui no Hospital do Câncer. E sabe, foi muito interessante, porque quando eu cheguei lá, estava toda a junta médica me esperando. Estava o diretor do hospital, estavam as chefes das áreas, para apresentar para mim, que estava fazendo um evento para abençoar o hospital, o trabalho. E eu fiquei impactado com aquele trabalho, o nível de tecnologia, o nível dos profissionais, o amor que eles falavam do trabalho deles. Mas teve um momento que para mim foi o pior. Foi quando eu fui para a área de oncologia infantil. E aí, irmão, quem tem filho sabe, eu não aguentei. No meio da visita, eu caí num pranto. Eu tive que entrar para um banheiro e ficar quieto, chorando, porque eu me lembrava dos meus filhos, lembrava da minha filha, que eu acabara de ver uma garotinha pequenininha de colo, com o médico trocando a sonda, e era o exato tamanho da minha filha naquele momento. E eu fui para o banheiro para chorar. E me lembro que, conversando com a médica, eu fiz uma pergunta. Eu falei: doutora, como que é para as crianças passar por um tratamento tão dolorido? E ela falou algo que eu fiquei surpreso demais. Ela diz: nós tratamos milhares de crianças, graças a Deus o nosso índice de cura é muito alto, e todas as crianças, depois de curadas, quando voltam para o hospital, elas não lembram da dor. Falei: como assim? Elas esquecem. Elas vêm, elas brincam com os médicos e elas não lembram da dor que viveram. Elas esquecem. É como se uma borracha viesse e apagasse deles a dor. Então elas esquecem. E eu falei: mas então isso como que isso pode? E ela disse: é porque é criança. É criança. E eu fui para casa com aquilo, feliz de saber que aquele anjinho não vai carregar aquele trauma para a vida toda, e orando para que seja curado. Mas quando eu olhei para esse texto, e quando eu li o primeiro filho, Manassés, que o que José está dizendo é: Deus me fez esquecer. Sabe, é o poder de Deus no homem para nos transformar de maneira verdadeira em uma criança. A Bíblia diz que o evangelho nos faz nascer de novo. Ah, lindo, eu vou dizer de novo para você celebrar comigo: o evangelho nos faz nascer de novo. O evangelho traz para nós leveza, a pureza de uma criança, cura os nossos traumas, tira a nossa dor. O que me faz entender
que quando Jesus entra, Ele não só cura a dor, Ele tira os vestígios da dor de dentro de nós. Para aqueles que foram feridos em um relacionamento, e quando Jesus entra, Ele cura, mas faz com que as dores sejam apagadas. Você consegue entender que esse é o poder do Evangelho? A Bíblia vai dizer que José passou por processos de dor e humilhação absurdas. Tudo logo depois de ter um sonho incrível. A Bíblia diz que ele foi humilhado, vendido, escravizado, esquecido. Um garoto. Imagina você estar numa prisão, sabendo que é inocente e que você não precisava estar naquele lugar. Imagine você ajudar as pessoas e as pessoas esquecerem de você. Imagina você ser caluniado por algo que você não cometeu e ter respirado um pouquinho de liberdade e voltar à prisão de maneira injusta de novo. É isso que José viveu. Sabe, o processo de José é muito dolorido e lindo. Deixa eu ser oponível à sua vida agora. Todos nós temos os nossos processos, todos nós. Eu já passei processos de dor, como qualquer outro ser humano, como qualquer pessoa passível às dores deste tempo e deste mundo. Já tive perdas, já tive dores, já tive derrotas, humilhações, de tudo que você possa imaginar. E mesmo agora, e sempre vai ser dessa forma, teremos umas batalhas diárias para vencer. Algumas são mais severas, outras menos severas, outras mais árduas. Só que o problema é subjetivo. A perspectiva do problema de um sempre é diferente da do outro. Eu brinco sempre que uma mulher doente é diferente de um homem doente. Uma mulher doente, ela trabalha. As mulheres aí tudo. Uma mulher doente, irmão, ela dá mamar para os filhos, faz comida, limpa a casa, faz tudo, irmão, normal. Vende uma empresa, compra uma empresa, faz o que ela quiser. Ela não está nem aí para nada, irmão. Um homem doente é um moribundo. Um homem com gripe, irmão, é diferente, irmão. Quando vou falar uma coisa para você. Mas quando se trata de drama, ai, nossa, vai ser do time. Não, irmão, vou dar ali também dos dois lados. Pau quem bate em Chico, bate no Francisco também. Quando se trata de drama, aí tem gente que bate de mão aberta nos homens. Ai, porque você não me valoriza? Porque você sempre esquece a data do nosso casamento? Quantos anos eu tenho? Bom, problemas são subjetivos, cada um tem um olhar sobre. Se você falar com um pai que o filho está doente, ele vai dizer que aquilo é um grande problema. Mas se esse pai do filho que está doente conversar com o pai do filho que morreu, ele vai ver que o problema dele não é nada. Tudo é questão de ponto de vista. Tudo é questão de estrutura, da onde você está em relação ao que está vivendo. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: quando Deus entra na história, quando Deus entra no nosso processo, quando Deus entra no meio da nossa dor, algumas coisas são impossíveis de não acontecer. E a primeira delas é o consolo sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo entra, preenche a nossa alma, e no meio de um ambiente de dor a gente consegue ter esperança. E quando a dor acaba, a gente não tem resquícios daquilo,
A gente não tem marca, não tem mancha, porque o Senhor Jesus cura de verdade, purifica de verdade, liberta de verdade. Lindo, quando Jesus entra, a mágoa não tem lugar, o trauma não tem lugar. Quando Jesus entra, a cura é verdadeira, o processo de restauração é genuíno, mas nós só vivemos depois que Ele entra. Agora, a questão mais importante de tudo é quando que um grande problema se torna um testemunho. Quando uma grande batalha se torna uma história de superação. Quando é esse dia? Quando? E nós sempre estamos tentando que chegue logo no final, para a gente celebrar. Isso é normal do ser humano. Mas eu posso te dar um conselho? E se você mudar a forma de ver? E se você, ao invés de tentar passar rápido pelo processo que está passando, se você, mesmo sabendo que o Senhor é contigo e que vai passar, se você tentar aproveitar, tentar encontrar bênçãos no meio da tribulação. E se você começar a olhar de maneira pedagógica para o que você está vivendo? Porque se tem algo que ensina um homem de maneira sobrenatural, se chama sofrimento. Porque vai passar, lindo. Homem, vou falar de novo. Vai passar. Vai passar, vai passar. Mas quando passar, o que vai restar? Quem você vai ser? Tem gente que a luta deixa amargo. Tem gente que a vida o azeda. Você já falou com gente amargo, azedo? Gente mal amado, não olha para ninguém, só para nós agora aqui. Gente que não consegue mais sorrir, gente que não consegue mais chorar, gente que não consegue mais reagir. Parece que a vida... Pois é, lindo, se Jesus completar a obra, isso é impossível de acontecer. Porque quem vive processos de luta, todos nós vivemos, mas permite com que Jesus entre, é impossível que não nasça em nós um Manaíne, um Efraim e um Manassés. Oh, glória a Deus. Então eu vou declarar sobre você, em nome de Jesus. Quando a dor passar, duas coisas irão acontecer, e você com os seus lábios testemunhará. Toda a dor será apagada, todos os traumas sepultados, não restará mancha, dor, não restará resquícios de dor. Tudo vai ficar para trás, a cura vai acontecer, o milagre vai chegar, a cura será completa, o milagre será completo, e não restará a dor da batalha que passou. E a segunda coisa, Deus vai fazer, em nome de Jesus. Eu quero que você receba isso como palavra profética. O que José viveu, nós vamos viver. E eu vou te contar, lindo, eu vivi isso na pele, no lugar aonde tudo tinha para dar errado, no lugar aonde tudo descambou. Lembra do colégio que eu fui dar uma palestra? Foi no mesmo lugar que os meus pés vacilaram, foi aonde eu me perdi, foi aonde eu fui humilhado, foi aonde eu plantei para começar os meus processos de dor. No mesmo lugar aonde tudo deu errado, em nome de Jesus, Deus transforma a geografia para começar a fazer com que a honra venha aonde a humilhação foi a sua realidade. Em nome de Jesus, aonde tudo deu errado vai começar a dar 100% certo. Aonde
tudo fracassou, Deus fará um grande milagre no nome de Jesus. E entenda, José escreveu isso, ou a história escreve isso sobre José no final. Mas imagina se alguém chegasse para José dentro da prisão e falasse: relaxa, José, um dia você vai ter uma mulher chamada Azenate, e ela vai te dar 2 filhos, e o símbolo deles será toda dor foi apagada, e o lugar de humilhação se transformou no lugar de honra. José provavelmente iria rir, porque tem algumas coisas que a gente só consegue acreditar depois que a dor passa. E em nome de Jesus, a dor vai passar. Jesus, nós cremos na tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminhar, Jesus. E nós cremos que toda luta, toda angústia, toda dor passa, mas quando ela passar, não restarão manchas em nós, não restará traumas, Senhor. E o Senhor fará coisas incríveis aonde fomos flagelados pela nossa história. Nós cremos na tua palavra, cremos na doce consolação do teu Espírito Santo. Cremos que o teu evangelho é poderoso para me salvar e mudar a minha vida, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.